Matheus is not here. Bom dia, Adriano. Good morning. Good morning. So, people who are here: Arthur, Bruno, Camila, um, Gabriel, Giovanni, Sim. Nicolas, Stella, Thiago, and Vitor. Did I forget anyone? Esqueci de alguém? No? I didn't. Professor, meu áudio não tá saindo, não tô te escutando. Eu vou sair e entrar de novo. Ok. Eu coloquei, Camila. Tá, Eduardo tá aí. Olha, o Thiago. Thiago, tá escutando agora? Agora foi. Então tá. Should we start or should we wait a little longer? Então, começando. Tu vai comentar em inglês? Yes, everything. Porra! E esse é o momento para vocês pararem, interagirem, perguntarem. Eu repito, refaço, faço gesto, tá? Não pode deixar. Tá, mas ó, Adriano, Hã? onde é que ativa as legendas aqui? Onde é que ativa as legendas? Não, tem nada de ativar legenda. Não, não trapaceia, não trapaceia. Eu conto todo ano em inglês, vocês não vão ser exceção, tá? Só que daí para, repete, eu explico, reexplico, tá? Então, assim, só explicando para a gravação da aula, é uma história que eu conto de Halloween, como é a história do. Só que vocês têm que jurar segredo e não contar para o sétimo, para o oitavo ano. De ano que vem eu vou contar para eles também. É como um ritual de formatura. Seus barriga fria, tenho certeza que vão contar. Não vai. Ó, cross my heart. Cross my heart. Minha irmã não me Don't contou no tell. passado. Eu implorei pra ela, ela não contou. Mas a Alexandra é Alexandra, né? Não me desaponta. Let's go. A Luísa entrou agora. Ai, que pena, Luísa. Já terminou a história. Ai, que pena. Brincadeira. Logo ela que lembrou da história. Ok, let's do it. Once upon a time, there was a very small city in the north of Rio Grande do Sul called Estação. My city. Everything happens in Estação. Everything. And there was, as a small town, it's typical in small towns. Yes, it's a real story. It's a real story. It happened 85 years ago, more or less. My aunt, her name was Yolanda. She, no, more than 85, 90, 90, 88 years old. Because she was around 10 years old and she died, she would be, I don't know, 90 years old. I'm not sure because she died, she would be 100 years old now and she died at 94. Yeah, something around 80, 85 to 90 years ago. Well, in small towns, it's very typical to have the school, and school was a very small school near the church. Okay, and so it was the church, and then across the street from the school, they had the church on one side of the street and the school in the other. And the teacher was a woman, and she lived in the school, right? She had a very curious thing. Nobody knew. She only wore black.
Every time she went out, she was always in black, and everybody started getting suspicious about her because nobody knew. But she died, and she only wore black for her whole life. Okay. Um, it's in old times. It was not a very good thing for a single woman to sleep alone because, especially the teacher, because the teacher was was almost an authority in the city, and people needed to, you know, to avoid comments. Oh, did you see the teacher? Blah, 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 blah. So there was always a child going to sleep at the school with the teacher, right? They would take turns. Today, Luara goes to sleep at the school, and then tomorrow, Nicholas, and then Stella goes on Sunday. So it always there was a taking turn movement with the kids. And in a certain moment, Tiago said, "I have a terrible stomach ache. I don't want to go. And I'm not feeling very well, mom." Okay, so you don't go. And then Nicholas tomorrow says, "Oh, I have a headache. I don't want to go." And then the mother said, "Okay, then you don't go." And up to a certain moment, the mothers, right, started talking to each other, and they said, Tiago's mother said, "You see, last week Tiago didn't go to school to sleep over because he had stomach ache." And then Nicholas's mother said, "You see, it's curious because Nicholas said he had a headache, and then Luara had a fever, and then Stella had." So everybody was making up excuses not to go. And then the mothers went to the children and said, "What's the problem?" And they said, "We hear things there. It's very scary." Ta-da. Are you following? Are you following? Eu não tô entendendo nada. Nada, nada, não. Não, só alguma Eu. coisa. Então, alguém pode ajudar o Thiago a Tipo, eu entender? entendi que eu tive dor de estômago, só isso. E daí que as crianças Se dormiam uma em você, cada você não dia. está na história, você está só como Não, exemplo, né? não, mas aí eu, tipo, eu não entendi. É, as crianças dormiam, cada uma dormia um dia? Isso mesmo. Ah, Cada tá. uma dormia um dia na Na escola. escola. Uhum, Entendi. tá? Viu como entendeu? Uhum. Uh, so the children said, "We don't want to go because we are scared. We hear things at school." And then they said, "What kind of things?" O Ask que the é scary? teacher. Assustadas. Ah, tá. And then they said, "We are scared because of the things we hear." What kind of things do you hear? Oh, things of noises in general, of furniture being dragged, and many things. Then they went to the teacher and said, what seems to be the problem? Because the children don't want to come to sleep over." And she said, "Because there are many things, strange things happening here." And then what kind of things? Then the teacher started to explain that the things were supernatural things, right? Things that are not natural, like noises of on the walls and noises on the ceiling. You know, attic. Do you know what attic is? That part of the house. Old houses were really had a really high roof, and then you put things on the attic in the house, right? That's sótão, right? When the Europeans came from Europe, they used to make houses with attics because they thought they wanted to get ready for snow, and it we didn't have this much of snow here, so they had the attic. And in the school, the attic was to put old
furniture, like old desks, broken chairs, broken blackboards, and it's a school, right? So many things were in the attic. And then when my mom told me that, I forgot to mention that. When my mom told me this story, my mom died too, right? She would be, yeah, this story is over 90 years because my mom would be 91 years old and she was younger than my aunt. I said, um, I went to my aunt and I said, Auntie Yolanda, is this story really true? She said, Yes, Adriano, it's true. I was, and then she told me that she was there in the classroom, everybody silent, and the teacher was just talking and talking, writing things on the wall. And suddenly, a vase at the corner of the room, a very big vase, started to twirl like this by itself. The vase started to twirl like a spinner. And then everybody was looking at the vase. And I asked her, listen, didn't you scream? Like, ah! No, she said, everybody was silent looking. And then the teacher got a little of holy water. You know what holy water is? Holy water. Okay. Uh, just a minute. Just a minute, please. Sorry. Sorry. I'm awfully sorry. And then she got holy water, agua benta, because for and then the teacher were just looking and she started to bless the vase like and make and pray and do things. Then the vase stopped twirling and it settled down. And then she continued teaching like this. Okay, normal things happen every day at the school. And I asked my aunt, Aunt, didn't you get scared? She said, Adriano, we didn't know about spirits. We didn't know about any of these that people talk nowadays, right? We didn't know. It was just okay. They didn't just didn't know. And what happened is that all the mothers got really scared and they went home and told the fathers that they had this problem. And then they asked her, they had a meeting, everybody together, to know about what happened. Uh, yeah, I'm going to talk about more about the attic. I'm going to talk more about the attic because they asked, what can you give us a demonstration of what kind of problem you had? Okay, now I have to explain what a rocking chair is. Does anybody know what a rocking chair is? You know, that chair that goes and comes, right? That's a rocking chair because you get the baby and you rock the baby like this for the baby to, after you breastfeed the baby, you put the baby, you rock the baby to sleep, right? So that's a rocking chair. She said, I heard last night, I heard a rocking chair all night long, all night long. And they asked her, is there a rocking chair in the attic? She said, no, there isn't. And then they went up in the attic, and in the place where she heard the rocking chair coming and going, coming and going back and forth, there wasn't anything, but there were two marks of fire on the ground.
like someone burned something. Really? Yeah, very nice. Misericordia. Yes. And then they said, "Oh, but there must be someone, you know, doing pranks with you, playing jokes, right? Jokes. And what is going to happen? What are we going to do?" Okay. Then they decided uh, to investigate the situation. All the parents all the parents that volunteered, because most of them were really, I don't want to be part of this. They said, okay, so let's set up something. They had a code. At night, when the noise starts, you are going to hold a candle near a window, because there was no electricity almost a century ago. Then she would hold the candle and she would go 3 times to the window like this. Okay, when she did this gesture, they would start investigating, see what went on, to see if there was someone in the school or on the roof or behind the school or someone, because it's somebody's, right? Somebody's fault. And then the man started to put ladders and climb up and go up over the roof and come down and run around the school. Nobody found anything. And I don't want to say his name. I know the name, but I'm not going to say, because let God knows this story is going to be recorded here, and then I'm going to be calling someone's great grandfather here. I don't want to poke anyone. But anyway, this man was really tired, and then they decided to sit down because he was really tired. And there was a log. You know what a log is? You cut the tree. After it falls down, then you have a log. Okay? Isso, a tora. Okay? Tora, tronco. So this log was here, and he decided to sit down. When he did this, the log did like something, pulled the log from underneath him. And then the very brave men who were there to defend the teacher did like, ah! And they started to run away, terrified, terrified. And then the teacher was left there with the noise all in the school. And my aunt said that she started laughing too. And this question was really absurd, right? Nobody could find a reasonable explanation. Um, in those times, it was the Catholic Church allowed exorcism, right? So they called some three priests, three fathers. When I say father, not family father, right? Catholic priest, fathers, padres. So three fathers from Catholic religion to make an exorcism on the school. And my grandfather, because we lived really close, really close. Stella, my house was a little far in terms of distance, a little farther than your house from the school. So it was really close, really close. The difference is that my house was up on a hill and the school was here. So we could see everything, everything. There was nothing blocking the view. And I was no, my grandfather was working, and then when he heard the noise, he left his work and went walking to see what was going on. And many people witnessed this. They saw this.
the priests started to pray and pray, and everybody heard screams coming from the house, the building, right, from the school. And they said that a very strong wind came out of it with a black cloud that came out of nowhere. And this wind was really noisy, and the wind, and from within the cloud there were people screaming, and they didn't know who was screaming. And then they did all those rituals and prayers and everything, and then the wind came and took the cloud away, and everything came back to normality. The end. After the priests made an exorcism em estação. Mhm. And Bah, nobody. Neo. Huh? Bah. Yeah, but it was a really serious situation. A really serious situation. Imagine. E todo mundo se. Todo mundo entendeu? Tem alguma parte que não entendeu? Vamos esclarecer primeiro. Que aconteceu com a professora? Continuou lá, ela continuou dando aula. Uma parte que eu me esqueci lá no início da história de contar, que além do fato dela se vestir de preto até a morte, ela tinha sido freira, daí ela saiu, ficou sempre uma ponta de mistério, por que que ela saiu, ela era muito triste, e aí depois começaram a ver se essas coisas já não aconteciam antes, quando ela estava dentro do convento, né, com ela. Mas naquela época, como eu falei, ninguém falava sobre o assunto, não existia nada, imagina, no interior. Hoje já é, com toda a tecnologia, chega informação, claro, mas algumas pessoas são muito taxativas com relação a isso. Só um pouquinho. E, e assim, eles não admitiam, né? E aí, quando viram, estava acontecendo, ela, a professora, depois que os fenômenos pararam, ela continuou lá. Mas a minha tia viu a marca da cadeira que pegou fogo no. Não é a marca da cadeira que pegou fogo, tinha uma marca de fogo no chão, onde eles escutaram a cadeira balançando. Mas não tinha cadeira nenhuma. Ah, eu me esqueci de falar. Tipo, à noite, tipo, todos os móveis que tinham lá em cima foram arrastados. De um lado para o outro. Ela escutou barulho a noite inteira, disse que era móvel, assim. Aí chegou de manhã, tava tudo arrumado, tudo no lugar, lá no sótão. E era uma barulheira que os alunos também escutavam, daí eles começaram a dizer que estavam com dor de barriga, com dor de febre. Uns tiveram febre, porque daí a mãe, na época, não tinha muito diálogo, né? Tu vai e pronto! Aí o guri começou a ter vômito, começou a vomitar, daí a mãe não mandou, mas assim, os pais também não sabiam o que que era, porque era uma coisa meio de, era um status, vai passar a noite com a professora, vai ficar lá conversando, vai estar ajudando uma pessoa, e a gente também fica feliz que a professora gosta, mas foi um horror, assim. Aí até isso se arrastou durante muito tempo, porque as pessoas não sabiam, até conseguirem ter coragem de contar o que estava acontecendo, para não ser taxado de louco. As mães sabiam que as crianças estavam dando desculpa e não ouviram de início, porque é louco, né? Ou está inventando. Ah, meu filho não quer fazer isso. Até descobrirem que outras crianças estavam fazendo também, levou um tempo. E agora aquela do vaso, quando a minha tia me contou, disse assim, tia, a senhora não, né, não saiu gritando, dizia ela, não, a gente não sabia o que que era, olhou pro vaso, aí o vaso parou de rodar, a gente continuou tendo aula e pronto. Aí, então tá, vou lá, benzo o vaso, tá, gente, deu, fiquem quietos, página 50. O que ele escreveu ali que eu não vi? Um banimento? Nossa, foi um horror, uma coisa assim. Isso, eu vou. Não, mas a gente não sabe o que que é, né? Hoje
Eu não consigo. Aliás, eu tenho algumas explicações a respeito que eu não vou falar agora, mas assim, é tudo teoria, não sei o que que era, né? Que pudesse explicar esse tipo de comportamento dela, dos, dos espíritos, mas se eram coisas ligadas a ela, enfim. Tem uma questão de crenças também, né? As pessoas que não acreditam, eu só conto essa história por conta do Halloween, mas não é uma história que eu tenho inventado. Os meus amigos agora de estação vieram, eles não conversaram com nenhum dos os avós, não contaram essa história para eles, então pelo jeito sou só eu que estou passando por louco, tá? Mas essa história é da minha família e essa minha tia era uma das alunas. E, enfim, são histórias que, né, enfim, aconteceram em várias. Antigamente as pessoas eram, não sei se eram mais ligadas nisso, acabavam acontecendo. Ok? Então agora matei a curiosidade. Eu quero ver depois a Luana escutando a história, que a Luana não pôde vir, né? Então só marcando. Ai, o Henrique tá aí, por que eu não dei presença para ele? A Ô, Yasmin, Adriano, oi. por que que a professora morava na escola? Porque era costume, era costume. Normalmente a pessoa vinha de fora, né? E não era. Se é uma pessoa da comunidade, né? A pessoa já vai trabalhar todos os dias. Mas quando é alguém de fora, já fica ali na escola, não paga aluguel, já contava como parte do salário, né? Ela não era dali, não era uma mulher da comunidade de estação. Então, já vários. Quando é uma comunidade de interior, assim, aí o salário de professor já é ruim. Então, onde a pessoa ficasse, ela já sabia que ela ia ficar naquele. Ou perto da escola, ou na própria escola. Né? Então, ela morava ali por conta disso. Era meio comum. Aí, quando saía. E era uma professora, era multisserial, né? Várias turmas na mesma sala de aula, então dava aula para o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tudo junto, porque não tinha tanta gente assim para ter aula. Depois que quando começou a cidade começou a crescer, aí começou a ter mais público para ter uma turma de primeiro ano, outra turma de segundo, outra turma de terceiro. Tá, mas em cidade pequena é isso aí que tinha. Ok, então agora eu vou dar uma de professora. Paige. Ok, guys. Ô, Adriana, Hum. mas a Luana vai ver a aula gravada, né? Mas, tipo, o oitavo ano consegue ver também qualquer pessoa, fora da escola também. Mas paciência, eles não vão ficar olhando, né? Vocês não vão falar isso pra eles. Tá, eu vou pedir pra não gravar, para não postar essa aula. Ótimo, boa ideia. Você é horrível, Luara. Uhum. Vou dizer que eu fiz uma prova, daí não, não preciso, tá? Uhum. Não tem nenhuma mulher de preto atrás de mim, tá? E quando tem, eu olho e eu mesmo já mando ela. Não, tu acha que não? Esse dia tinha um de azul parado aqui. Bem aqui assim, ó. A tarde inteira. E tá ali marcado na filmagem. Eu tô assim, de repente. Aí eu olho. E eles, o que que foi? Eu, nada, nada, nada. Paciência, porque. E azul, só que eu não consegui enxergar a cabeça. Uma coisa muito doida, sei lá quem que era. Vocês acham que não? Vai fazer o quê? E agora eu que moro numa casa de madeira, faz o quê? Papai Smurf. De azul, não falei azul. A pessoa não entende, né? Não entende, não adianta. Page 75, 76, guys. Page 76. Sério, Henrique?
Tá falando sério? Normalmente tem que ver se é uma coisa. Não sei, assim, não é pra. Não é pra ser uma coisa boa, mas também não necessariamente vai ser uma coisa ruim. Depende muito da sensação que tu tem, né? Depende muito da sensação que tu tem. Então, é isso que eu tô falando. Cada um tem a sua crença e lida de um jeito. Eu já bati boca com 1 às 4h30 da manhã. Peguei tudo que eu sabia e enfiei no lixo, né? É sério? Eu tenho que acordar às 7h30 da manhã. E tu tá aqui às 4 horas enchendo meu saco. Vai embora daqui. Histérico, gritando, gritando. Aí o cachorro tava latindo também. Eu digo, sobe na cama e tu vai embora daqui. E eu tenho que dormir. Virei pro lado, dormi. Mas eu fui tão, assim, por causa do cachorro que tava aí pra me defender. Let's go. Então aqui, pessoal. O texto é Change your food to change the world. Ok? Estamos terminando a unidade, por isso que eu quero trabalhar agora. Já na segunda-feira nós não teremos aula por conta do feriado, então eu tenho que iniciar isso aqui, tá? Nós estamos falando, esqueci por um breve instante o título, A Better World. Então, one way to make the world better is to change your attitudes. So, if you change your food, will you change the world to, I don't know. Okay, so what reflection does this text bring us? About vegan. Do you know what veganism is? Guys, do you know what veganism is? Sim. Tá, sim, Henrique, foi isso que eu falei. Tá. Okay, so everybody knows what veganism is. I can understand vegetarians, but vegan, I don't know if I can understand. Right? It's a little far my imagination, farther than my imagination goes. So, could you read, please, the text to know the the terms that you don't understand? Let's start with the yellow words that are highlighted. Okay, give up. Do you know the meaning of give up? Hmm? É, desistir. Desistir, né? Give up, desistir ou parar uma coisa completamente. Tá? Nesse caso, vai ser parar uma coisa completamente, certo? Give up. Então, right? Fad. What is a fad? Uma mania? Hum? Mania? Desculpa, eu não ouvi quando você falou. Não? Gente, modismo, tá? Uma modinha. Isso é um fad. E heart disease. Hum?
What is a heart disease? Doença de coração. Doença do coração, né? Doença cardíaca, doença de coração. And cattle. Alguém falar que a chaleira é um... Não? All over the world, billions of square kilometers of land are used for cattle or to grow food for farm animals. Cattle é gado, tá? Eu fiz a piadinha da chaleira, ninguém entendeu porque não lembro, tá? Cattle é chaleira. Se escreve assim. Quem gosta de CrossFit e tal, tem um exercício que tem a kettle, que é aquela... É tipo uma chaleira que não tem o cabo, não tem a boca para sair água. É para fazer exercícios com aquele peso, né? Tem um holder assim para segurar, um handler para segurar, levar para lá, para cá, tá? Então esse é um kettle. Cruel, não precisa, né? Dispensa apresentações. Milked. O que você acha que é? Milked. The mother cows are then milked artificially. É quando tira o leite da vaca. Tá. Ordenhar. Ordenhar. Tirar leite da vaca, tá? Então eles usam o milk como um verbo. They are milked artificially. Só para vocês entenderem essas duas colunas. Uma é This is what people have chosen a vegan lifestyle say. Né? Motivos pelos quais as pessoas adotaram um estilo vegano. E the reasons why vegetarianism isn't enough for some people. Então, alguns, por que o vegetarianismo não é suficiente? E eu, como eu falei, não consigo acompanhar esse raciocínio, né? Mas, Ô, professor, hum, ontem eu vi no Twitter um cara que ele falou assim, daí eu me lembrei da aula de inglês na hora. Ele falou, minha missão no mundo é comer o dobro de carne pra anular um vegano. ai, Cara, sério, meu Deus do céu. para matar, né? Porra! Ô, me lembrei na hora da aula de inglês. Ok. Do you know any vegetarians or vegans? Olha a definição aqui, não. Match the definitions with the words in the box. A baby cow. Quem será que é a baby cow? Calf? Calf. Calf, tá? A palavra para terneiro. Terneiro, certo? Só que a batata da perna, a panturrilha também é calf, tá? Também é calf. A baby chicken, Chick. chick, né? Pinto. A animal that beef comes from, Cow. né? Carne bovina é beef. Animal that pork and sausage come from. Pig. Okay. Hair from sheep used in clothing. Wool. Já estamos terminando, tá, pessoal?
Não sei. Wool. Wool. O hair é pelo, né? Pelo da ovelha é usado na roupa. Lã. Hair from sheep used in clothing. Clothing, vestuário. E sweet substance made from bees. Honey. Honey. Ok, só um pouquinho para ter aqui. Honey. Ok? Então, nós temos esses exercícios para a gente fazer, né? Já era para ter sido feito, certo? Acabamos não podendo corrigir por conta da história, mas eu vou. Não tinha incluído o exercício 8, tá? Aí esse aqui eu vou querer que vocês mandem lá no Classroom. O exercício 8, certo? E eu vou mandar esses exercícios aqui corrigidos no planejamento. Tá bom? Ok. Então, tá bom. Foi muito, muito interessante essa aula. Gostei muito, como sempre. Tá bom, pessoal? Bom fim de semana, bom feriado e a gente se vê na quarta-feira. Tchau, professor. Bom feriado. Tchau, Beijo. professor. Tchau. Tchau.